Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. É uma alegria, é sempre uma alegria estar com vocês aqui. E, como sempre, desejando que tenham tido uma excelente semana na presença do Senhor. Aqui em Brasília começou a fazer um friozinho. E eu estou tomando um chazinho quente, até para ajudar, né? Bom, meus irmãos, espero que estejam todos bem e que tenhamos um momento de meditação muito bom de aprendizado para todos nós, né? Então, graça e paz para Vani, irmão Rodolfo, irmã Marlene de Bonassato, feliz sábado para todos. Quem mais? O pastor Edson Mosquet, irmã Claudete, sempre conosco, irmão Eliseu, irmã Lebkuchen, pastor Jarbas, Valdisson, pastor Marcos, irmã Solange Matiola, uma bênção estar em todos aqui. Deus abençoe todos. O tema de hoje é o pecado e vamos meditar até onde conseguirmos. Isso é um tema irmã Liliane Costa, Graça e Paz, é um tema conhecido em termos, né? Mas ao mesmo tempo é um tema sempre importante, né? Para revisarmos. Vamos começar com oração, pedindo ao nosso Deus que nos conduza nesse momento. Senhor Deus, maravilhoso Pai, te damos graças pelo perdão dos nossos pecados, pela redenção em Cristo Jesus, pelo Teu Espírito Santo, por Tua palavra, pela vida de todos os irmãos e irmãs aqui presentes, da Tua igreja, da liderança da Tua igreja em Brasília, no Brasil, no mundo. Te damos graças por nossas vidas e famílias, te damos graças pelas lutas que enfrentamos, te damos graças porque só Tu tens a palavra da verdade. Te damos graças, Senhor, pela misericórdia que tem sido derramada sobre teu povo. E sobre todo o mundo. É o que te peço e já te agradeço também, pedindo que o Senhor continue a deter o mal e que nos conduza nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Chegou também o pastor Emanuel e Leonice Lara, graça e paz. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre pecado. É importante relembrar alguma coisa da semana passada, e eu quero deixar claro 2 pontos a respeito da semana passada. O primeiro é que eu creio e defendo que Deus criou todas as coisas de forma fixa, pronta, acabada e perfeita. E que, com respeito ainda aos teístas evolucionistas, porque há cristãos que creem na evolução, né, teístas evolucionistas, eu discordo da teoria por motivos óbvios. Eu creio que a palavra de Deus é a revelação, que o livro de Gênesis é um livro histórico e, portanto, não é um mito. E, não sendo mito, eu não posso crer que Deus disse é bom, mas precisa evoluir. Isso não só afeta o conceito de seleção natural das espécies, do ponto de vista daqueles que creem na seleção natural, né? E também afeta o atributo de Deus, né? Que é a sua perfeição. E dizer que ele criou uma lei para evoluir, uma lei perfeita de evolução, é dizer que o texto bíblico mente ao dizer que ele fez tudo bom e criou tudo perfeito. Então, são essas contradições. Eu acho que o teísmo evolucionista ele não consegue ser nem cientificamente sustentável, nem teologicamente muito pior. Essa é a minha opinião e a gente pode discutir isso longamente num outro momento, num outro espaço. Mas por que dizer isso? Para dizer que eu creio que o texto sagrado é um texto histórico, verdadeiro, e que, portanto, é o fundamento e da onde eu tiro todos os conceitos, significados e sentidos, porque a fonte de todo significado e sentido da minha vida, que traz significado, é Deus, né? Então, é isso. E falar de pecado é, antes de tudo, a gente começar a pensar a respeito do conceito. E eu quero apresentar para vocês parte da bibliografia consultada brevemente, porque eu não consulto, eu já li esses livros, mas eu peguei deles alguma coisa, né? O clássico Santidade, de J.C.
Riley, não está dando para ver muito bem o nome do J.C. Riley, esse é um clássico, ele fala bem de pecado. Esse é um livro muito bom do Leslie Newbin, Evangelho em uma Sociedade Pluralista, e é porque a gente está tratando do Pense Biblicamente, essa é a nossa série. Nosso livro base, do MacArthur. Tem um outro livro do John MacArthur que eu li há muito tempo, e eu não usei como referência, mas é muito bom, chama-se Sociedade Sem Pecado. E, óbvio, uma obra de referência conceitual para os pastores que querem aprofundar Dogmática Reformada, do Herman Bavinck. Então, assim, o que eu disser aqui, vocês podem encontrar parte do que eu disser aqui nesses livros, mas, fundamentalmente, nós vamos caminhar neste livro, nesta biblioteca, que é a Bíblia Sagrada. Mas falar de pecado é, antes de tudo, falar do conceito de pecado, né? E quando a gente procura conceito de pecado no dicionário, em qualquer livro que não seja de teologia, né? O conceito dele, o conceito filosófico, é um conceito que vincula as religiões e filosofias, né? E é o conceito de uma transgressão da lei divina ou moral. E a própria Bíblia diz isso, né? Que pecado é iniquidade. E o que é iniquidade? Anomia, quer dizer, ser contrário ou não lei, contrário à lei, né? É claro que o conceito exato de anomia é a ausência de lei, né? A ausência de norma, né? O significado assim estrito, né, de anomia é esse. E é claro que esse conceito de anomia também muda, né? Muda, porque não é somente no caso do texto bíblico, do que está na Bíblia, de iniquidade ou pecado, é ser contrário à palavra, né? E, óbvio, a ausência de regra, a ausência de norma, obviamente, está contrário à norma. Por quê? Porque a norma existe para nós que cremos em Deus, e você ser contrário à norma, ou então você, obviamente, subverter a norma. Eu quero que a gente comece pensando a respeito do nosso mundo, da nossa sociedade. A sociedade se encontra em um problema absurdo, né? E a gente para e pensa e diz, mas as ciências sociais, ou o evolucionismo, ou aquelas teorias que eu vou chamar de evolucionismo, a seleção natural, né? Porque o Darwin fala da origem das espécies como sendo um processo de adaptação, né? O mais adaptado sobrevive. E também das mutações, ou macromutações. Bom, mas enfim. Essas teorias que retiram Deus da origem de todas as coisas, da fonte e da existência, do sentido, significado e conceito das coisas, essas teorias, elas não conseguem explicar por que existe a moral, o bem ou o mal. Ainda que todos tenham alguma noção de bem e mal, porque foi passada de pai para filho, de neto, avô, bisavô, e se você quiser retroagir, você estiver tentando pontuar os conceitos de moral, de bem e de mal, como sendo conceitos criados historicamente ou repassados por tradição, você vai ter que fazer uma regressão ao infinito até, se você não for crendo no texto bíblico, né, criacionista, etc., até o seu ancestral que talvez não tivesse conseguido elaborar uma frase, nem um conceito de gramática, não é? De sujeito, de predicado, e de preposições, de ligações entre elementos de uma frase, ou seja, do pensar para a palavra, da palavra para a elaboração de uma frase, uma estrutura, né, de um tópico frasal, com gramáticas e etc., e significados antigos, você vai ter que retroagir e vai ter que encontrar um problema grave e sério, porque você não vai encontrar uma fonte única de um conceito de moral, de bem e de mal.
Esse é um problema básico. O que na verdade, e eu não estou aqui para a gente ficar discutindo essa filosofia, né, ou uma epistemologia, né? Não é isso. Mas a questão é, nós estamos vivendo numa sociedade pluralista, ou relativista, ou pós-moderna, ou pós-moderna, sei lá que conceito queira dar, em que o conceito de pecado é um conceito estrito ao campo religioso. Por quê? Porque as pessoas não creem em Deus, não têm uma religião, e quando tem, a religião não aborda a questão do pecado, né? Porque há religiões que não têm pecado. Você erra, você se equivoca, né? Você até comete crime, e por essa razão você precisa resgatar esse mal que você fez. Opa, mal? Mas quem disse que é mal? Então a gente começa a estabelecer alguns limites assim, mas ora, a religião, para dizer que algo é mal, tem que me dizer qual é a fonte do bem. E aí a gente vai começar a discutir ciência da religião, várias religiões, etc., fazer religião comparada, e aí a gente vai ter um problema grave, porque a gente não vai chegar na solução do problema. A solução é, por que é que as pessoas são más, depravadas? Por que é que há o crime, o estupro, a pedofilia e outras tantas sortes, o adultério, a mentira, o assassinato, sabe? A traição, sabe? Esse é o problema. E você pode chamar isso de equívoco, você pode chamar isso de um erro, mas o nome disso, para todo aquele que crê que há uma fonte de bem e um bem supremo, que é Deus, um Criador que estabeleceu normas e regras, tudo isso é pecado. E tem tanta. Há uma lista infindável de pecados, né? Uma lista infindável. Então, o problema é que numa sociedade em que tudo é relativo, a verdade é relativa, cada um tem a sua verdade, ou a verdade é um conceito construído, e agora está na moda, né? Narrativa virou conceito de você construir uma história mentirosa ou não, mas que você pretende que se estabeleça como verdade. Seja ela verdade ou não, você quer que a forma como você narrou e interpretou atos, fatos e etc., seja verdade, que prevaleça. E aí agora vivemos num mundo não só de guerra de cosmovisões, mas a coisa ficou mais sofisticada no sentido de que, não, eu vou tratar de narrativas, então é guerra de narrativas. Não, é guerra de mentira contra a verdade, ponto. Ah, mas cada um tem uma visão, tudo bem, então vamos ao mundo dos relativos. Se é o mundo dos relativos e a verdade e o bem e o mal são elementos e conceitos construídos, de fato não existem, porque ele depende do lugar, da hora, do tempo. Eu sei, e a gente precisa entender que há contextos em que a gente tem que avaliar até a guerra justa e a mentira. Por quê? Porque se você é um religioso, luterano, católico ou protestante, na Polônia de 1938 e 39, mentir e falsificar um passaporte talvez fosse um ato de justiça e não apenas uma mentira. Não apenas, porque era uma mentira, porque você falsificou o passaporte daquela família sabidamente judia, né? E que você falsificou o passaporte para que ela se livrasse das garras do nacionalsocialismo, do nazismo, né? Ora, você mentiu, sim, fato, ponto. Mas essa mentira se traduziu num ato de justiça. Isso não é justificativa nem relativização da mentira. Isso é dizer que, apesar de, em circunstâncias excepcionais, você poder datar ou delimitar conceito de verdade e mentira, não significa que todo ele seja relativo. Não é? Essa é uma exceção que justifica a regra. E qual é a regra? A regra é a verdade do bem da vida. Mas, enfim, o que é que nós temos na sociedade de hoje, especificamente? Tudo agora tem novo conceito, novo significado. Parece a história da nova língua lá de 1984 de George Orwell. Quem nunca leu, leia. Né?
Porque na nova língua, a verdade é mentira, a mentira é verdade, os conceitos mudam, e aí você tem toda uma loucura, né? Que as personagens vivem. E nós estamos vivendo assim, num mundo assim de relativização, um mundo de conveniência, um mundo de tolerância e complacência com o erro, com o pecado, com a miséria, com a morte, com a injustiça. A gente encontra mentes absolutamente depravadas, e todos nós vivíamos em trevas, éramos mortos em nossos delitos e pecados. Mas o que ocorre hoje é algo pior, e o mundo, desde a queda, né, desde o primeiro assassinato até hoje, a gente não vê melhoria, não vê solução para a mente depravada, e nós já falamos sobre a mente decaída, senão a regeneração pelo Espírito Santo, a nova vida, o novo nascimento, né, por meio da palavra em Cristo Jesus, a salvação em Cristo Jesus. Só encontramos essa solução. Não há outra solução. O mundo está de uma forma tão louca que eu assisti um vídeo, me mandaram um vídeo hoje, em que uma terapeuta, psicóloga, sei lá, enfim, uma pessoa que fazia parte de uma instituição de tratamento de pessoas com desvios ou problemas emocionais, etc. e tal. E ela diz uma frase nos Estados Unidos, e eu vou traduzir mais ou menos, vou traduzir de forma bem resumida. Ela diz assim, desculpem, ela diz assim, é uma tradução bem resumida. Precisamos repensar a forma de tratarmos pessoas que se sentem atraídas sexualmente por menores de idade, crianças. Na verdade, nós estamos trabalhando com os paradigmas e os pressupostos incorretos. Precisamos mudar os paradigmas para saber como lidar com pessoas que querem, que sentem vontade de ter intimidade com crianças. Vocês estão entendendo toda a amortização no sentido de ter amenizado e relativizado os conceitos? Imagina isso dito por um cristão. Isso deveria ser dito assim. Nós precisamos ter misericórdia de todos, mas não podemos tolerar que uma pessoa adulta cometa o crime de pedofilia, e temos que pensar em punições para essas pessoas que estejam, né, devidamente ponderadas com o nível de crime que elas cometem. Esse é o cristão cidadão. Do ponto de vista espiritual, precisamos orar para que Deus liberte esse pecador miserável, depravado, que distorce e deturpa aquilo que Deus estabeleceu, e orar para que Deus transforme o coração dele, como transformou o meu e o seu, dos nossos pecados. Outros, mas pecados. Claro que existe uma gradação de pecado no que diz respeito a consequências, resultados. Claro que existe uma gradação. A questão é que o que eu não posso dizer é que a mentira que eu conto, ou um adultério, ou um furto, seja menos pecado que o da pedofilia. Aí você vai me dizer, pastor, você está relativizando. Não. O que eu estou dizendo é que, em relação a Deus, tudo é pecado, porque tudo ofende a santidade de Deus, tudo ofende a justiça e a retidão de Deus. E é óbvio que a punição para alguém que furta um celular ou uma caneta deve ser ponderada em relação àquele que estupra, que mata, que pratica a pedofilia. É óbvio. O problema é que a sociedade, né? Eu digo a sociedade não como um ente abstrato, mas pessoas, instituições estão mudando conceitos,
amortizando ou minimizando o pecado, mudando o conceito de crime e pecado para erro, para equívoco, não é? Então, um garoto de 17 anos, que falta pouco para completar 18 anos, que de forma fria, consciente, esquarteja e mata, depois de ter estuprado uma jovem, ele cometeu um delito. Que, em tese, não é a forma de se chamar o crime do menor infrator. Não é? Mas é um crime e é um pecado. Então a gente não pode cair nas armadilhas, e eu não estou aqui querendo mudar o ECA, que é horrível. Né? O Instituto da Criança e Adolescente é horrível. Não estou querendo mudar o ECA, não estou discutindo aqui teoria do direito nem natureza jurídica do crime. Não estou falando isso. Mas eu quero dizer que, como cristão, eu não posso relativizar com o pecado. Muito pior, não posso ser complacente, condescendente com o pecado. Introdução longa, de quase 30 minutos, né, de 20 minutos, na verdade. Mas o que a gente precisa, então, entender? E aí, agora, é a hora da gente ir para a palavra do Senhor. É entender como é que isso tudo começa. E é claro que eu sei, tem pastores aqui, eu não vou achar que eu vou ensinar a quem já sabe, não se trata disso, mas vamos começar de forma bem tranquila, no comecinho de tudo, que está lá em Gênesis 3. Gênesis 3. Se nós não pudermos completar hoje, nós seguimos com isso até a próxima semana. Fala da queda. É importante entender. Nós, cristãos, entendemos a história da humanidade, né, em relação ao Deus Santo, maravilhoso, como criação, que fomos criados, queda, e aí o mediador, a redenção e a consumação de todas as coisas, que obviamente é a restauração e restauração e recriação de todas as coisas por Deus. Mas como é que começa a queda? É importante dizer que a discussão sobre pecado, do ponto de vista teológico, não começa no mundo, mas a queda começa no céu. O pecado começa no céu, com o ser criado por Deus, mas livre para decidir, como decidiu, ser contra Deus e querer ser mais do que Deus, ou ser igual a Deus. E este mesmo ser desce até a terra para destruir, subverter e destruir a criação de Deus. Não só o homem, mas toda a coisa, toda a criação. E diz assim a palavra do Senhor: mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, e aqui a palavra entendimento tem que ser destacada, né? Entendimento é no sentido de ser prudente, de ter discernimento, e a gente vai ficar com o discernimento e a compreensão para que a gente possa entender que não é apenas cautela e prudência, mas discernir é também separar, é determinar, é você discriminar o que é bom, o que é mal, o que é ruim, o que serve, o que não serve. Para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Né? Esse por entre as árvores é interessante, porque
ele tenta quase que se disfarçar, né? Quase que se disfarçar no meio das árvores. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que tu me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E aí, nós vamos seguir com a história depois. Mas uma coisa interessante, e a gente precisa notar, é o seguinte: a interpretação do Novo Testamento a respeito dessa passagem diz claramente que Eva foi enganada e Adão não. Adão pecou. Sei que todos nós conhecemos o texto de Romanos 5, em que está muito claro que Adão, de modo federativo, representativo, representando toda a sua descendência e humanidade, pecou. E o pecado passou para todo o homem. Sabemos, claro, o pecado entra por um homem e sai por outro homem, que é Cristo Jesus. Mas vejam bem, Deus cria o homem perfeito e bom. Perfeito e bom no sentido de que ele poderia não pecar. Não que ele fosse impecável, né? Assim, no sentido de não poder pecar. Não. O homem era impecável no sentido de que ele era bom, perfeito, santo e justo. Ele foi criado santo e justo. Imagem e semelhança de Deus. Mas com a possibilidade, o livre-arbítrio de decidir. E lá no Éden, a despeito de não ter a palavra berit, que é a aliança, ali está uma aliança, um contrato, e é uma aliança de obras. Não faça ou faça. Beleza? Beleza. A lei foi dada, o acordo foi feito, a aliança foi feita. E aí, nós entramos numa questão. Qual foi o real pecado do homem? Comer do fruto simplesmente? O pecado da desobediência? E note, eu faço essa pergunta porque o pecado de Adão, que tem a ver com a síndrome de Lúcifer, eu vou chamar síndrome de Lúcifer, não fui eu que criei esse conceito, mas eu achei interessantíssimo, porque uma síndrome é uma, vamos dizer assim, uma doença, eu vou chamar de doença, é uma patologia, que pode ser uma patologia psíquica, psicológica, emocional, sei lá de que ordem, uma ordem do homem interior, em que o camarada está empurrado para algo, né? E ele não consegue não agir daquele jeito, ou a gente pode chamar de natureza do escorpião, né? O fato é que essa necessidade de querer ser igual a Deus, ela não começa no homem, ela começa no adversário, no inimigo. Mas o que a gente pode observar no texto bíblico, né? E aqui eu acho que é importante a gente observar. É que a primeira coisa que foi dita para a mulher foi: Deus mentiu. Foi isso. A serpente disse: Deus é mentiroso. E note, gente, isso é o que muitas pessoas ainda dizem hoje e insistem em dizer. Não, mas é assim, mas não é. Não, na verdade não é assim. Não, não é isso. Isso é do seu ponto de vista, isso é do ponto de vista religioso. Não, 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 não. Você é religioso, você é cristão, então você está pensando dentro dessa bolha, dentro de algumas categorias e conceitos bastante limitados, porque a humanidade é algo muito maior do que esse pode e não pode, essas balizas e esses limites que a religião dá. Na verdade, no fundo do fundo, você está, na verdade, escravo de uma religião, não é? Então é mentira que Deus diz que você não pode adulterar. É mentira, porque afinal de contas, o amor é o bem supremo e o amor não pode ser limitado, não é? Você tem desculpa para tudo, não é verdade? E aí nós entendemos que toda e qualquer ação contra Deus chama Deus de mentiroso. Ataca a sua santidade, ataca a sua justiça, ataca a sua retidão.
E aqui, o que a mulher viu foi agradável aos olhos. Ué, não tinha visto antes? Adão e Eva não foram criados inocentes no sentido de serem bobões, assim, infantilizados. Não foi criado um homem perfeito com uma mente de um bebê de 3 anos de idade. Não foi feito assim. Não foi. Por quê? Porque esse homem, que foi chamado a ser corregente da criação, deu nome a todos os animais. Esse homem conversava com Deus. Esse homem tinha ciência e intimidade com Deus. Mas ele tinha consciência suficiente para saber que aquele fruto era um fruto agradável, bonito, né? Bonito. Agora, agradável em que sentido? Né? É agradável no sentido de que ali foi despertada a cobiça no coração do homem, né? Da mulher e do homem. Eu digo da mulher e do homem porque o texto bíblico não fala que Adão estava longe na hora desse diálogo, né? Ela simplesmente tomou do fruto, comeu e deu a ele, né? Então, a Bíblia não diz, e saiu e foi dar ao seu marido, tendo que convencê-lo disso. Não, ela não precisou convencê-lo. Aqui no texto bíblico não diz que Eva convenceu Adão, né? Aqueles que dizem que é uma maçã, tem uma brincadeira, né? O pessoal diz assim, que ela pegou a maçã e disse, toma, olha, em termos de pontuação lá nos vigilantes do peso, é um ponto só, pode comer a maçã que você não vai engordar. Não é isso. Definitivamente não. Né? Então, você nota que a fruta é desejável porque ela incita, ela estimula, né, a cobiça dos olhos. E o desejo, e note, é cobiça em cima de cobiça. E o desejo, como sendo algo mais profundo, de um coração que se move naquela direção do desejo. Não é? E para dar entendimento, e esse entendimento é no sentido de discernir o bem e o mal. Então, nós vemos que podemos, a partir desse texto, ficando estritamente no texto, que o pecado não foi apenas de desobediência, mas foi um pecado de usurpação de autoridade. Autonomia e independência no pior sentido, no sentido de eu determino o que é bom e o que é mal. Eu digo o sentido, o significado, o conceito e a verdade. Determino eu, homem, e não mais Deus. Então, o que a gente vê, de fato, não é uma mera desobediência. Eu não estou falando que a desobediência é pouca coisa, não. Não estou dizendo, não estou relativizando a desobediência, mas estou dizendo que a desobediência é apenas a gota final de algo muito maior que foi gestado no homem interior, no coração do homem, que era o desejo de ser Deus, o desejo de determinar o que é bom e o que é mal, o que é verdade e o que é mentira, e ser um autônomo nas suas, não só decisões, mas daquilo que ele entende. É engraçado, o camarada é chamado a ser corregente de toda a criação, mas não basta. E mais do que isso, ele quer determinar o que é bom e o que é mal. E há pastores e teólogos que já vi dizer que se eu tivesse lá, eu teria caído também. Sim, como humano, queda teria caído também, é óbvio que sim. Não é? Mas também não se chega à heresia de dizer que Jesus chega para Deus para dizer que, Pai, se eu tivesse lá, eu também cairia. Isso está na internet, tá, gente? Estou falando dessa aberração só para mostrar o nível de cegueira, de relativização do pecado e do erro, da complacência e da condescendência com o pecado, que você vê de púlpito uma aberração dessa sendo dita. Mas o que é que fica para a gente aqui? Pecado é, antes de tudo, e basicamente, afrontar a lei moral de Deus, afrontar a sua santidade, retidão e justiça, e, ao fazer isso, tomar por usurpação uma característica que só pertence a Deus, que é ser fonte e razão
e determinante de todo sentido, significado, conceito e verdade. Isso é pecado. Pecado não é simplesmente, né? E olha, eu usando o advérbio para tentar minimizar e para poder trazer a gente para um lugar mais profundo no sentido de pecado. Pecado é dizer para Deus assim, não é simplesmente cometer um ato de desobediência, mas é dizer para Deus, naquele ato de desobediência, eu não te pertenço, não tenho nada a ver contigo. Aliás, não se meta na minha vida, porque Senhor sou eu que determino o bom e o mal, sou eu que determino o que é agradável, o que é desejável e o que é bom para mim. E mais do que isso, a lei é a minha, sou eu que determino a lei e o que é bom, e o que é certo e o que é errado. Aí eu lhe pergunto a todos vocês, o que é que nós estamos vendo hoje, né, no mundo? As pessoas relativizando tudo. Relativizam vida, relativizam morte, relativizam casamento, relativizam intimidade, relativizam verdade, relativizam tudo, porque tudo agora é muito líquido, né? Como dizia o Bauman, né? O Zygmunt Bauman. Vivemos numa sociedade líquida, né? E aí eu vou tomar o termo emprestado, vivemos numa sociedade em que nada é consistente. Mas aí, a minha ousadia, né, que eu não quero ser e jamais alcançarei a magnífica obra do Bauman, é mais do que dizer que simplesmente a questão é líquida, é dizer que não há realidade, não é? É um atentado ao real, e o Bauman acusa isso de forma perfeita, né? Ele aponta isso. As pessoas, o sentido de realidade, não existe mais realidade, não existe mais o real. As pessoas questionam o que está na cara, não é? O que está ali. Então, é dizer que isso aqui não é uma xícara, não é? É negar o real, é negar o óbvio. Mas mais do que isso, é também dizer que tudo que é real, que é verdadeiro, que é bom e que é justo, não serve. Porque não serve a fonte de justiça, de bondade, de verdade e de bem. Então, é uma ruptura com esse Deus, e nesse sentido, Adão morre naquele momento. Porque naquele momento ele perde a comunhão com Deus, e nós vamos voltar a isso. Está aqui no texto. E ele se esconde da presença do Senhor, seu Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A questão aqui é interessante, eu estou trazendo aqui para vocês, a questão aqui é interessante também, porque tem uma discussão sobre a nudez. E o MacArthur, né, ele traz uma discussão interessante sobre a nudez, mas que eu entendo que é uma nudez que não está restrita à deturpação de um mandamento de Deus, que era frutificar e se unir como uma só carne e ter uma família. Não é só uma deturpação em relação à intimidade que Deus estabeleceu como boa e santa. Não só isso, mas o estar nu é também, né? Nu é estar despido de algo, né, que ele tinha. Porque o que ele tinha? Ele tinha comunhão com Deus, ele tinha união com Deus. Ele foi despido disso. Ele começa a se enxergar mortal. Não é? Mortal. Eu me arrisco nessa exegese, até podendo ser taxado de herege, mas vejam só, era mais do que a mera nudez. Mas porque ele ainda não tinha consciência do tamanho das consequências daquele ato, assim, consciência não que ele não soubesse, ele sabia, claro que sabia, pecou consciente, de forma deliberada, a vontade foi envolvida, o coração foi envolvido, a mente foi envolvida, tudo foi envolvido. Ele quis fazer isso. Agora, qual é a questão aí? Por que Deus pergunta onde estás, Adão? Porque Deus não sabia onde ele estava?
Óbvio que Deus sabia. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. E Adão reconhecia a presença de Deus e se esconde entre as árvores. E quando Deus faz a pergunta, Deus não está fazendo a pergunta porque não sabe onde Adão está, mas era para que Adão, aí sim, de uma forma clara e definitiva, reconhecesse onde ele, Adão, estava. E ele estava longe da presença de Deus. Ele estava separado da comunhão com Deus. Ele estava apartado, né, daquela intimidade com Deus. E essa é a pergunta que define pecado e morte. Onde estás? Onde estás traz um Deus que busca o pecador, um Deus que vai atrás do homem na sua condição mais miserável e vil e má e deturpada e depravada, porque este homem disse para este Deus que ele não servia para ele, que ele, homem, queria estar no lugar de Deus. Mas é esse Deus que vai até o homem. Onde estás? E a pergunta mostra um Deus que busca o pecador e mostra um pecador que precisa reconhecer onde estava, entre as árvores, longe, distante, escondido, rejeitando a presença de Deus, não é? Rejeitando. E mais do que isso, aí ele não basta pecar, não basta atacar a santidade de Deus, a justiça, a retidão, mas esse homem culpa o Deus que o criou, dizendo: a mulher que tu me deste, tu és o originador do mal em minha vida, porque tu me deste a mulher que, enganada pela serpente, me fez comer o fruto, ainda que, segundo o texto, ele devesse estar ali, porque ela nem precisou de muito para convencê-lo. Então, é este homem da criação que repete hoje a mesma afirmação. Quando a mensagem do evangelho chega a alguém e essa pessoa diz: mas Deus me criou assim, e eu nasci assim, e eu sou fruto do meio em que Deus me colocou, da família em que nasci, e se Deus é criador, e se ele sabe de todas as coisas, e ele me criou sabendo que eu era assim, qual o pecado? Qual o erro da minha vida? Se alguém errou, foi Deus que me colocou nessa família, ou nesse lugar, ou nesse país, ou nesse bairro. Foi Deus que, mesmo sabendo que eu agiria dessa ou daquela forma, não me impediu. Então é interessante quando se reclama um livre-arbítrio, né, para fazer o que se quer, e depois reclama uma soberania para culpar Deus e não se responsabilizar pelos seus atos. Essa é a grande incoerência, né? E as pessoas... Não basta só pecar, né? Não basta desobedecer, não basta usurpar, não basta ofender a santidade, retidão e justiça de Deus, é preciso também culpar Deus. E mais do que isso, a gente ouve isso, né? Nas tragédias e catástrofes. Onde estava Deus? Onde estava Deus? Como é que Deus permitiu que essa criancinha fosse morta? Como é que Deus permitiu isso? Como é que Deus permitiu a guerra na Ucrânia? Como é que Deus permitiu a guerra do Vietnã? Como é que Deus permitiu a chacina de Pol Pot? Como é que Deus permitiu os campos de concentração na Alemanha nazista? Como é que Deus permitiu o genocídio na Ucrânia, né? No Holodomor? Como é que Deus permitiu todo o genocídio na China comunista ou na União Soviética? Por que Deus permitiu? É assim, não é? Por que Deus permite a fome, a miséria, a ambição? E aí, não basta agir de forma má, de forma deliberada, egoísta, depravada, degenerada, é necessário também que se culpe Deus. E aí, quando culpar Deus é um problema, porque você vai ter que admitir que ele existe, aí vem o agnóstico ou ateu, né? Porque agnóstico é o ateu covarde. Né? Aí vem o agnóstico ou ateu e diz assim: não. A questão toda é muito diferente, é porque tudo é um construto, é uma construção histórica, social, datada, contextualizada. Logo, a verdade é a verdade do momento. Não é? Então, aí a gente começa a pensar que nós estamos lidando com um bando de loucos que não se importam com a contradição, mas insistem nela, porque é na contradição que o pecado
se torna norma na vida das pessoas. E eu digo contradição, não é só uma contradição no sentido lógico do seu pensar, mas é uma contradição em relação a tudo aquilo que é bom, santo, justo, reto e verdadeiro. E aí a gente começa a pensar no seguinte: ora, então, desde a criação até agora, o que mudou de fato no homem? Do ponto de vista da queda, nada. É o mesmo homem que se deixa seduzir pela ambição, ganância. É o mesmo homem que quer ser Deus, quer determinar o que é bom e o que é mal para ele, e aí entra as tiranias de querer determinar até que é para os outros também, né? Os tiranos, ditadores, etc. Então, e aí é o homem que simplesmente quer viver à base do vou viver um dia de cada vez e vou simplesmente dar vazão a toda a minha vontade, desejo, etc. E a gente olha para a sociedade e vê as vidas se degradando, as pessoas se deprimindo, e eu não estou aqui dizendo que toda depressão é fruto de pecado, mas há um desapontamento, um desalento na vida das famílias e das pessoas. Eu fico pensando que falar em pecado numa sociedade em que essa palavra foi colocada numa caixinha chamada religião e colocada embaixo de todos os pacotes de ciências, filosofias, pensamentos, ideologias, etc, 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 num sótão, num porão, né, vou chamar assim, num porão da mente, num porão do esquecimento, porque é lá que está colocado não só o pecado, mas o Deus justo, santo e bom. Então, a gente tem que refletir a respeito do pecado e não condescendermos com os nossos pecados também. Não acharmos que, porque não somos homicidas, pedófilos e adúlteros, não pecamos. Ou homossexuais, ou sei lá, todo tipo de depravação que queira. O que não falta é depravação. E não podemos achar que porque não somos desses, não pecamos. Talvez o nosso pecado não seja tão escandaloso, mas quando nós duvidamos de Deus e da sua providência, nós pecamos. Quando nós, admitindo a existência de Deus, achamos que somos nós os únicos autores da nossa própria vida, nós pecamos. Nós pecamos quando nós, na nossa arrogância, achamos que nunca pecamos antes. E agora, como cristãos, podemos levantar o nosso nariz e nos dirigir a outros pecadores, como se fôssemos superiores a ele. E pecamos de outras tantas formas, menos escandalosas, mas igualmente graves. Porque todo e qualquer pecado é pecado contra Deus. Quando mentimos para um irmão, quando fazemos reserva mental, achamos que isso não tem consequência nenhuma, é uma bobagem, é só uma manobra, uma manipulação. Não. Você está ofendendo a imagem de Deus naquela outra pessoa e, portanto, está pecando, tanto quanto um homicida. Ainda que as consequências do seu pecado sejam menores, em certa medida, está pecando. E é muito difícil falar sobre isso, porque quando nós falamos sobre isso, sempre há aqueles que, com uma falsa humildade, dizem, aí, ó, quer ser o santarrão, né? Vai falar de santidade, santificação. Não, não se trata disso. Trata-se de ser obediente e humilde mesmo, de verdade, e olhar para o texto bíblico e dizer, misericórdia, Senhor. E, ao mesmo tempo, graças te dou, Senhor, porque tu me resgataste das trevas, do lodaçal. E eu acho que é o John Piper que diz que salvação é tirar você da lama e santificação é tirar a lama de você, de nós, né? Então,
Nós precisamos entender o pecado como essa ofensa gravíssima a Deus e olhar para a sociedade e entender que a sociedade, para ela, o pecado não existe. E nós não seremos aqueles que iremos simplesmente apontar o pecado, dizer isto é pecado, aquilo é pecado, isso é pecado, aquilo é pecado. Não, nós temos uma tarefa muito mais difícil. A tarefa de mostrar às pessoas o que é pecado. Antes de apontar o pecado, dizer o que significa isso. E mais, dizer o sentido. E mais, dizer o quanto aquilo que ela diz e faz ofende a um Deus, o único e verdadeiro. E aí, se a pessoa não crê em Deus e não crê na sua palavra, antes de apontar o pecado, precisamos apresentar este Deus. E é claro, isso acontece quase que concomitantemente, porque apresentamos Deus justo e santo. E imediatamente, quando apresentamos um Deus santo e justo, um Deus bom, gracioso e misericordioso do Evangelho, ao dizer que Deus é maravilhoso, misericordioso e gracioso, nós estamos dizendo àquela pessoa que nós, como ele, não somos merecedores da graça que recebemos. E não somos merecedores porque somos miseráveis, pobres, nus, depravados. Antes, filhos da ira e agora, filhos de Deus. Apresentar um Deus de amor, um Deus de justiça, de misericórdia, é apresentar imediatamente o outro lado, né, que recebe a misericórdia, a graça e o amor, que é o ser humano decaído e degenerado e depravado. E aí entra uma questão que as ciências sociais não respondem. Por que isso é eticamente aceitável e aquilo não é? Porque se tudo é uma construção histórica, social e de contexto, eu digo histórica de contexto, no sentido de não estar repetindo, né? Mas é porque tem situações. Então, eu estou botando histórica como um contexto temporal maior e de contexto um sentido temporal mais restrito e imediato. Ora, de qualquer modo, se eu disser que o que é eticamente correto, o que é bom, o que é mal, é construção humana, social, política, o que quer que seja, eu estou dizendo que não há bem absoluto, não há verdade absoluta. E, portanto, não há a fonte desse bem e dessa verdade. Nessa primeira parte sobre o pecado, eu entendo que o que eu pretendia fazer, a gente vai continuar com isso na próxima semana, era mostrar para os irmãos e irmãs que entender o sentido e significado do pecado é fundamental, vital no evangelismo. É vital para o evangelismo discipulado. É vital para a mensagem do evangelho. Porque você não apresenta graça e misericórdia para alguém que merece graça e misericórdia. Você só apresenta graça e misericórdia para quem não merece. Porque se merecer, não é graça. Se for misericórdia, por quê? Que injustiça foi que pratiquei para receber misericórdia? Então, não há evangelho da justiça, da graça, sem a justiça. Do amor, sem a justiça. Sem o poder, sem a soberania de Deus. Antes da gente concluir, eu quero partilhar com os irmãos mais um texto. Está na primeira carta do apóstolo Paulo, do apóstolo João. Deixa eu ver aqui. Aqui.
Vamos lá. Vamos lá. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E aqui a palavra é harmatano, é não ter parte em, estar apartado, fora da retidão, né? Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, também está apartado, violando a lei. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação, e aqui, conciliação, pelos nossos pecados, armatia, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. E aqui eu vou também colocar para vocês, eu vou fazer a pesquisa junto com vocês, olha só que coisa interessante. Não dá para a palavra iniquidade. Não está vindo aqui? Ai, que coisa estranha. Vou fazer uma pesquisa aqui e vocês vão aguardar um pouquinho. É a questão da gente ver armatia e anomia. E é lá. A gente precisa entender, João, 1 João 3,4, está aqui. Vamos lá. 1 João 3,4, tá? É porque meu texto bíblico aqui é diferente. Vamos lá. 1 João 3,4 diz o seguinte: 3,4. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos. De fato, o mundo não nos conhece. E aqui conhecer não é só ter conhecimento e sentido, mas não nos amar, não tem intimidade conosco. Não tem intimidade conosco porque não tem com Cristo. Né? Ele manifestar, seremos semelhantes. Aqui, porque todo aquele que pratica, e aqui, aquele que faz, que causa, que produz, aquele que pratica pecado, também transgride a lei. Poieu, né? Transgride a lei. Né? E a transgressão da lei, né, é anomia, condição daquele que não cumpre a lei, porque não a conhece, porque transgride, porque despreza, viola, enfim. Então nós temos o sentido de estar contra a lei ou o sentido de ignorar a lei, que vai dar no mesmo, tá? Então nós precisamos entender que antes de qualquer coisa, isso nós vamos tratar melhor, mas na próxima semana, e vamos falar da cura dessa doença, porque hoje nós só começamos falando de Cristo, é nós entendermos a gravidade do pecado. O pecado não é só transgredir a lei, mas é ofender, estar apartado do Deus que é santo, justo e bom, da sua retidão, da sua justiça. Agora, vamos aos comentários aqui, né? Espero que eu tenha conseguido ser claro, mas se eu não for claro agora, a gente vai na próxima semana, a gente corrige. O pecado não é nada menos, e aqui foi dito pelo pastor Marcos, que a exposição do egoísmo humano. Verdade. O egoísmo é um grande pecado e talvez seja raiz de muitos outros tantos. A irmã Mariângela, a usurpação de tudo aconteceu nesse fato. O desejo de Satanás é que deixou grande e extensivo esse pecado, é verdade. Ele provocou isso, mas encontrou eco, né?
O pastor Edson Mosquet diz: tem um hino que diz: houve um que morreu por meus crimes na cruz. Verdade. E essa propiciação é que nós vamos tratar dela também. A irmã Claudete disse: por mais que se queira mudar, pecado é pecado e ninguém vai mudar. É verdade. Não adianta tentar mudar o conceito. Né? Não adianta. Diz também: se não fosse a misericórdia de Deus em nossa vida, coitado de nós, já tínhamos sido consumidos. Pois é. Agora você imagina se ir para o céu dependesse de mim, da irmã, de todo mundo. Nós estávamos arrasados. Né? 1 Timóteo 1,15: fiel à palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Perfeito. Esse é o ponto, pastor Edson. Esse é o ponto a ser tratado. Esse é o ponto. E esse é o ponto. Esse é o começo de tudo. E também a irmã Claudete disse: então, temos que ser humildes o suficiente para reconhecer que, pelas misericórdias de Deus, somos limpos dessa lama chamada pecado. É verdade. É verdade. A cada dia. Né? A irmã Maria Ângela, isso o que aqui? De suas considerações, principalmente. Temos que compreender mais ainda o pecado. Exatamente. É importante a gente entender. A gente entendendo o tamanho do problema, a gente entende o tamanho da graça. Né? Porque se olhar a cruz não for suficiente, né? Pecado danoso, exatamente, danoso. Pecado danoso. Porque se não for suficiente olhar para a cruz, é necessário que a gente entenda o tamanho do problema. E é isso, meus irmãos. Na próxima semana, a gente dá seguimento a essa parte do... Vamos falar sobre a estratégia do inimigo, né? No pecado. Vamos falar da estratégia do inimigo, vamos aprofundar mais. Vamos falar da sedução, né? A estratégia da sedução, e vamos falar da vergonha do pecado. Né? Eu estou seguindo o texto base, né? E que é esse livro aqui, o Pense Biblicamente, do John MacArthur. Então nós vamos falar sobre a estratégia, a sedução e a vergonha. E por essa razão é que esse post, né? Essa página, esse fundo que a gente colocou, deixa eu mostrar para vocês. Essa é a última parte que nós vamos trabalhar, que é a vergonha. Arrependimento e vergonha são coisas diferentes, tá? Então, meus irmãos, Deus abençoe todos, que a gente tenha uma mente e um coração gratos a Deus que nos tirou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Porque nós não somos salvos somente de nossas atitudes vis. Nós somos salvos da ira de um Deus santo, justo e bom. E Deus é que nos move com perdão, misericórdia, graça, amor e vida. Deus abençoe todos. Até próximo encontro, na próxima semana, se Deus assim o permitir. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Um feliz sábado.